Bom dia, bem-vindos. Aula número 4, Deuteronômio. Originalmente, Olha, Marcos, esta mas há alguma razão para não se lição estar a está a ouvir? ser transmitida no dia 5 de Tá? abril de 2020. Que é que eu não estou a Temos ouvir? estudado ao longo das últimas semanas, primeiro o livro de Números, presencialmente, na Igreja Evangélica Batista da Figueira da Foz, e depois o livro de Deuteronômio, em parte presencialmente, mas sobretudo desta forma, através da mediação dos meios tecnológicos. Hoje vamos então para a lição número 4, que tem por título Revelado, mas o tema é Deus providencia mensageiros que o representam neste mundo. Deus providencia mensageiros que o representam neste mundo. E a passagem que nos vai servir de base será o capítulo 18 de Deuteronômio, especificamente os versículos 15 a 22. Deuteronômio, capítulo 18, especificamente os versículos 15 e 22. Sabemos que a Bíblia está dividida em duas grandes partes, o Antigo, ou Velho Testamento, e o Novo Testamento. Sabemos também que os 5 primeiros livros do Velho Testamento, portanto, os 5 primeiros livros da Bíblia, foram humanamente, originalmente, escritos por Moisés, mas sabemos também que a Bíblia é a palavra de Deus, é inspirada por Deus e, portanto, Deus usou homens que, inspirados por si, transmitiram a sua revelação. O contexto histórico no qual nos estamos a mover, o contexto histórico que estamos a estudar para, a partir daí, tirar lições para a nossa vida, é, como está no mapa apresentado ao lado, é o contexto em que o povo de Israel, depois de cerca de 400 anos cativo no Egito, finalmente conseguiu a sua libertação. E o livro de Números, como estudámos, está dividido em 3 grandes partes. Já consideramos esta questão, portanto, embora telegraficamente vamos de novo referir para percebermos o contexto da passagem de hoje, Deuteronômio capítulo 18, sabemos então que o livro de Números está dividido em 3 grandes partes, até ao capítulo 14, a primeira geração do Êxodo, a primeira geração, a geração que saiu do Egito e à qual foi apresentada a proposta de conquistar a cidade de Jericó, em Cades Barneia. Sabemos que esta geração não aceitou este desafio colocado por Moisés, obviamente, através da vontade de Deus. Sabemos que, portanto, esta primeira geração do Êxodo não aceitou este desafio, não acreditou que Deus lhe daria a vitória. E, portanto, a partir daqui nós entramos na segunda parte do livro de Números, entre os capítulos 15 e 25, que é chamada a fase da coexistência entre as duas gerações. A primeira geração que, ao longo do deserto, ao longo de 40 anos de peregrinação no deserto, ia desaparecendo, surgindo uma segunda geração, a partir do capítulo 26, 26 a 36, portanto a segunda geração do Êxodo, a geração à qual foi de novo apresentada a proposta para entrar na Terra Prometida, através da conquista de Jericó. Esta geração então aceitou o desafio de Moisés, aceitou sobretudo o desafio nesta altura de Josué, um dos espias que tinha ido espiar a terra a quando então da estadia em Cades Barneia, e então finalmente esta geração conquistou a cidade de Jericó e através daí tomou posse da terra que Deus tinha prometido a Canaã. Sabemos também que Deuteronômio é um livro que aponta para uma nova fase então do povo. Em Deuteronômio capítulo 18 e versículo 15, Moisés disse: o Senhor, o seu Deus, levantará do meio de seus próprios irmãos um profeta como eu ou sou. Muitos anos mais tarde, o apóstolo Pedro, interpretando esta passagem, disse: pois disse Moisés, o Senhor Deus levantará dentre seus irmãos um profeta como eu, ouçam-no em tudo o que ele disser. Então, numa primeira leitura, numa primeira camada de leitura, o livro de Deuteronômio é um conjunto de discursos de Moisés tendentes a organizar a vida do povo que se prestava para possuir a terra que Deus
lhe tinha determinado, e portanto, numa primeira camada, esta leitura é uma leitura imediata. O conjunto de discursos de Moisés tem a ver com, em primeiro lugar, a história de Israel, capítulos 1 a 4, em segundo lugar, para de alguma maneira dar a entender, está-me a faltar o termo, de alguma maneira filtrar, traduzir aquilo que seria as bases da vida numa nova terra, como vimos na semana passada, com casas que não tinha sido o povo a construir, com campos que não tinha sido o povo a cultivar, com estradas pelas quais iam passar que não tinham sido eles a construir. Portanto, este segundo discurso de despedida de Moisés tem a ver com esta tradução do que seria viver uma nova vida, fruto da aliança que Deus em tempos tinha dito e tinha firmado com Abraão, com Isaac, com Jacó, e que agora através de Moisés se prestava a confirmar. O terceiro discurso de despedida de Moisés tem a ver com a obediência à aliança. E sabemos então que estes discursos foram proferidos numa primeira camada de leitura, portanto, numa primeira aplicação para o povo que estava na planície de Moab, como estamos ali a ver, que estava na planície de Moab, mas apontando para aquilo que tinha sido pedido e dado por Deus no Sinai, mas numa segunda camada de leitura, portanto, numa segunda apropriação das palavras de Moisés, nós podemos evidentemente ver a aplicação às nossas vidas. De que forma é que estes discursos de despedida do povo, do seu povo, do povo terreno de Moisés, apontam para o Senhor Jesus. Apontam, portanto, para o Novo Testamento. Apontam para a época da graça. Depois disse Moisés: o Senhor Deus levantará dentre seus irmãos um profeta. Ora, evidentemente este profeta é o Senhor Jesus. Não é por acaso, e na Bíblia nada é por acaso, que o livro de Deuteronômio é referido muitas vezes no Novo Testamento. É até o terceiro livro, como já considerámos, é o terceiro livro mais citado do Velho Testamento no Novo Testamento, e uma boa parte dessas citações são do próprio Senhor Jesus. Portanto, numa primeira leitura, estes discursos de Moisés são para o povo, mas numa segunda leitura são para nós. Numa primeira leitura, o profeta é Moisés, numa segunda leitura, o profeta é o Senhor Jesus, como vamos ver. E, portanto, estamos no segundo discurso de Moisés. Vale a pena, então, percebermos quais são algumas das principais características deste segundo discurso de Moisés, no qual está inserida, então, a passagem que hoje vamos considerar, a passagem de Deuteronômio, capítulo 18. Vamos começar, então, no capítulo 12. Como sempre, sugiro que tenham ao lado um bloco de notas, se assim o entenderem, mas não é uma sugestão, é quase uma obrigação, é termos também connosco o nosso manual. Não só o nosso manual de leitura, mas sobretudo o nosso manual de vida. E, portanto, convidá-lo a quem quiser, evidentemente, a abrir no Velho Testamento a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, no livro, então, de Deuteronômio, a partir do capítulo 12. Vamos fazer assim um voo rasante, muito rápido, o mais possível de forma telegráfica, mas para contextualizarmos as circunstâncias em que Moisés se vai referir ao valor do profeta. Daqui a pouco, mais à frente, já vamos considerar esta questão, mas a lição de hoje tem a ver com uma dimensão tripla do que diz respeito à palavra de Deus. Ou seja, nós hoje vamos considerar o respeito que devemos ter. Posso usar este termo, penso eu. O respeito que devemos ter, em primeiro lugar, pela transmissão da palavra de Deus. Daqui a pouco vamos desenvolver este assunto, mas esta é a primeira linha. Respeito, em primeiro lugar, pela transmissão da palavra de Deus. Em segundo lugar, vamos considerar o respeito que devemos ter em ouvir
a palavra de Deus. É a segunda linha, a linha B. Em terceiro lugar, a linha C, se quisermos, o respeito que devemos ter em obedecer a essa mesma palavra. Então, vamos ver o que está relacionado com transmitir, com ouvir e, finalmente, com obedecer a palavra. E neste segundo discurso de Moisés, como vimos há pouco, então, estamos em pleno segundo discurso de despedida de Moisés, e Moisés tentou abarcar neste seu discurso algumas orientações. Mais uma vez, o pano de fundo era o seguinte: estamos na planície de Moab. O povo vem de uma circunstância, em primeiro lugar, de escravidão, uma geração que já tinha desaparecido, em segundo lugar, uma situação de transição, de migração pelo deserto. Toda esta geração que neste momento estava na planície de Moab tinha nascido nesta condição de transitoriedade. O alimento de cada dia no deserto era fornecido por Deus, era maná. Era Deus quem determinava quando o povo caminhava e quando o povo parava. Era Deus que cuidava diretamente, através do seu profeta, era Deus que cuidava da justiça, da assistência, do cuidado social, espiritual. E, portanto, este povo que estava habituado a tudo ter de Deus, embora a espaços revoltando-se contra este mesmo Deus, através dos seus profetas, através de Moisés, de Arão, portanto, era, portanto, decisivo que Moisés, no final da sua vida terrena, como velho líder que vai passar o testemunho a um seu sucessor mais jovem, Josué, mas era importante então que Moisés desse orientações, fornecesse, se quisermos, as regras de convivência deste povo que se preparava agora para uma condição que não conhecia. Nenhum destes homens ou mulheres conhecia o sedentarismo, conhecia a posse da terra. E, portanto, era necessário orientar todo este povo numa nova condição. E, portanto, como disse há pouco, de forma telegráfica, valerá a pena percebermos que estas orientações tentam abarcar as várias áreas de vida do povo numa condição diferente. Logo à partida, questões relativas à adoração. E não podemos considerar esta questão sem fazermos uma ligação entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. Vamos, só para termos uma ideia de como foi interessante que Moisés começou este capítulo das suas orientações exatamente por falar naquilo que hoje eventualmente seria deixado ou para o último lugar ou até nem seria considerado. Imaginemos hoje o nosso país, o nosso mundo. Qual seria o líder hoje de um país, direi de um conjunto de países até, que começaria as suas orientações por falar da condição espiritual, da relação dos homens com Deus? E, infelizmente, seriam muito poucos. Ora, Moisés começou exatamente por dar instruções em relação à adoração. É muito interessante, mas vamos ao detalhe. Vamos então abrir em Deuteronômio capítulo 12. Vou dar alguns segundos para que todos possamos, pelo menos, não ler todos os versículos, porque não é este o assunto principal da lição de hoje, mas valerá a pena lermos pelo menos alguns. Eu vou ler os versículos 1 e 2 para já. Portanto, estou a ler Deuteronômio capítulo 12, versículos 1 e 2. Diz assim: são estes os estatutos e os juízos que cuidareis de cumprir na terra que vos deu o Senhor, Deus de vossos pais, para a possuirdes todos os dias que viverdes sobre a terra. Destruireis por completo todos os lugares onde as nações que ides desapossar
serviram aos seus deuses sobre as altas montanhas, sobre os outeiros e debaixo de toda a árvore frondosa. Estamos, portanto, aqui a ver uma questão que é interessante, que é o lugar particular para adorar a Deus. Porque diz assim o versículo 4, ainda estou em Deuteronômio capítulo 12, não fareis assim para com o Senhor vosso Deus, mas, versículo 15, buscareis o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome e a sua habitação, e para lá ireis. Só um bocadinho do versículo 6 também. A esse lugar fareis chegar reticências. Ora, primeiro, quando nós lemos as Escrituras, certamente que alguns de vós estarão certamente a lembrar-se de uma passagem no Novo Testamento em que esta questão do lugar foi referida. Alguns de vós já disseram, sim, o episódio de Jesus com a mulher samaritana. Mas antes de chegarmos ao episódio de Jesus com a mulher samaritana, reparem que nesta altura o lugar não é mencionado. Nesta altura, o lugar é um lugar escolhido por Deus. Mais tarde, esse lugar foi, de facto, Jerusalém. Ora, em primeiro lugar, o que é que isto prova? Prova que, ao longo das Escrituras, a revelação de Deus é um processo dinâmico. Ao longo das Escrituras, a revelação de Deus é um processo em que, de forma gradual, Deus se vai apresentando ao seu povo. Esta é a primeira nota. A revelação de Deus é dinâmica até, como vamos ver daqui a pouco, até as Escrituras, a revelação estar concluída em Apocalipse. Este é o primeiro ponto que nos mostra esta questão relativa ao lugar. No Velho Testamento era importante que houvesse um lugar escolhido por Deus. Por isso mesmo, vamos então à segunda nota que nos sugere a análise deste texto. E está, como penso que já referi há pouco, no Evangelho de João, capítulo 4. Então, eu vou dar alguns segundos também para podermos chegar a essa passagem. Evangelho de João, capítulo 4. Podemos começar porque é muito interessante. Talvez nem sempre reparemos que esta é uma passagem muito curiosa, até muito teatral, e se quisermos, com alguma dose de bom humor. Humor inteligente, humor fino. Versículo 19. Foi colocada a questão pela mulher samaritana a Jesus, que era acerca do lugar. Ela estava de facto interessada em saber questões relativas ao lugar. Vejam que no versículo 9 ela diz assim: então disse a mulher, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou samaritana. Mais uma vez, estas questões relativas à grande rivalidade que havia entre os de Samaria e os judeus, tinha a ver com as deportações, com a maior ou menor pureza do povo. Os judeus mais puros não consideravam os samaritanos tão puros assim, porque já tinham sido misturados com outros povos. Mas, mais uma vez, a questão aqui de questões relativas ao lugar. E depois, o Senhor Jesus, no versículo 19, diz assim: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. E depois diz assim: nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Ora, vejo aqui e vemos com certeza todos nesta passagem, para já um profundo conhecimento da rivalidade. Estamos numa situação em que a realidade fazia com que cada um destas partes do povo rivalizasse em relação àquilo que era o lugar. O Senhor Jesus vai concluir neste aspecto a revelação e diz assim o versículo 22: vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos
Depois diz assim o versículo 23: Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Versículo 24: Deus é espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, a questão do lugar é transferido para uma condição espiritual. Do Velho para o Novo Testamento, o que o Senhor Jesus vem inaugurar é uma nova era, a era do Espírito, a era da graça de Deus. E, portanto, a questão do lugar físico não é importante, tendo em conta a condição espiritual de cada um. No entanto, voltamos então a Deuteronômio e fazendo este parênteses importante para percebermos que esta questão do lugar era então importante nesta primeira camada de leitura que eu há pouco referi. Então, Moisés referiu algo muito importante em relação à adoração. Referiu a questão do lugar, o lugar que Deus determinava, mas havia também, igualmente, uma outra característica muito importante em relação à adoração. Era que a questão da adoração só se colocava em relação a Deus. Era, portanto, importante que o povo fizesse um constante desafio de lembrança em relação a quem é que os tinha colocado naquela terra. Quem é que não só tinha prometido dar aquela terra, mas tinha efetivamente dado. Deus sabia muito bem, na sua omnisciência, Deus sabia muito bem que o povo iria claudicar. Iria, a certa altura, considerar mais importante o contexto da proximidade do que esta lembrança. E porquê? Porque este constante contacto com os povos iria fazer com que mais cedo ou mais tarde o povo, infelizmente, não fosse capaz de ser sal da terra, mas fosse salgado por aquilo que estava à sua volta. E, portanto, era importante que o povo não se lembrasse desta questão da adoração. A questão do lugar, atenção que o lugar é o lugar que Deus vos disser que é, mas também importante esta proximidade com o único que deve merecer a adoração, que é Deus. Não quero utilizar mais do tempo da nossa escola bíblica dominical nesta questão, mas parece-me que é importante demorarmos aqui alguns minutos para percebermos o pano de fundo de todo o capítulo 18 de Deuteronômio. E é este o pano de fundo. É a questão da adoração. Outro sim era importante, outras questões relativas à vida, se quisermos, à vida mais secular. O capítulo 12, 13, 14, 15, 16 fornece alguns aspectos relativos às orientações em relação à abominação da idolatria, mas que já aflorámos, mas questões relativas às restrições na alimentação, ao tratamento dos menos afortunados, aos desfavorecidos, portanto, ou seja, entre os capítulos 12 e 16 há como que uma abordagem não só de questões relativas à relação homem-Deus, Deus-homem, portanto, a esta relação vertical, mas também à relação horizontal. E não só relativa ao povo dentro, mas também à sua relação com os outros povos que agora seriam colocados numa situação de marginalidade geográfica. E, portanto, era importante fornecer estas orientações. E esta, então, é a primeira parte do segundo discurso de Moisés, que vai, então, até ao capítulo 16. Há uma segunda parte, que também é, de vez em quando, considerada. Nós não temos no Novo Testamento qualquer obrigatoriedade de seguir estas festividades, mas é importante perceber, porque não, durante uma boa parte da Idade Média, a religião, se quisermos, a relação com Deus era uma relação
sinistra, onde o riso era considerado muitas vezes diabólico, satânico, uma desonra em relação a Deus. Ora, só uma leitura bastante limitada do texto bíblico permite tirar esta conclusão. Nós sabemos, e é aliás o lema da nossa igreja, nós queremos fazer Deus sorrir. Deus sorri quando nós lhe prestamos culto. Deus sorri quando nós andamos de acordo com a sua vontade. E Deus sorri também quando nós estamos alegres. O próprio Senhor Deus instituiu 3 festivais que de alguma maneira representavam esta alegria do povo. A partir do capítulo 16 de Deuteronômio, nós temos então a instituição destas 3 festas judaicas, muito relacionadas com o contexto da época. O que é que podemos tirar para nós hoje? Devemos tirar a lição do que estes festivais significavam na tal relação horizontal, mas também na relação vertical. Quais eram estes 3 festivais? O primeiro era a Páscoa. A Páscoa que significava e que tinha uma ligação clara com a 10ª praga no Egito. Sabemos que o faraó resistiu até ao fim, até deixar o povo sair. E resistiu à primeira, à segunda, à terceira, à quarta, até que Deus enviou a 10ª praga. A 10ª praga foi a morte dos primogénitos. E, portanto, de alguma maneira, esta Páscoa, o passar por cima, era a ideia de que, como sabemos, o sangue colocado nas ombreiras das portas significou o passar por cima, a preservação, de alguma maneira, a poupança, a proteção. Então, esta Páscoa, este passar por cima, esta festa, lembrava esse momento em que Deus passou por cima do seu povo, protegendo-o, poupando-o a este acontecimento terrível que foi a desfaçatez de um líder político humano ousar ofender o Senhor Deus, ousar pôr à prova o Senhor Deus. E o conjunto das pragas é exatamente isto, é esta luta entre o homem e Deus. Então, a primeira festa, o primeiro festival que provava que o único Deus é o Senhor, era um festival que devia ser cumprido numa determinada parte do ano, mas que era uma festa global do povo e significava esta ligação ao momento do livramento. Era então isto que significava a Páscoa. Uma segunda festividade, que está a partir do versículo 9, portanto, a Páscoa está referida, e há pouco eu não disse, mas pronto, se repararem no versículo 1 do capítulo 16, o mês de Abib, e celebra a Páscoa do Senhor, porque no mês de Abib o Senhor teu Deus te tirou do Egito de noite. Então, era exatamente esta observância da Páscoa que devia ser cumprida por toda a nação de Israel. Devia ser, então, cumprida indo ao lugar onde se adorava, ao lugar central indicado por Deus. E, portanto, a partir do versículo 1 até ao versículo 8 de Deuteronômio capítulo 16, nós temos a observância e a instituição desta festa. A segunda festa, que já não tem a ver tanto com este livramento, era a chamada Festa das Semanas, ou o Pentecostes. Originalmente era então a Festa das Semanas, era uma festa muito relacionada com a bênção da colheita. Estava relacionada
com a colheita dos cereais. Durava 7 semanas. Um, Pentecostes é a palavra que deriva do grego. E porquê? Porque normalmente calhava 50 dias depois da Páscoa. E, portanto, estes 50 dias depois da Páscoa são penta, não é? De 5, de Pentecostes. E, portanto, estes 50 dias depois da Páscoa era o tempo que durava as colheitas. E, portanto, entre a Páscoa e o Pentecostes, ou a festa das semanas, colhia-se o cereal. Era então tempo novamente de celebrar. Então, se a primeira festa, a festa da Páscoa, celebrava o livramento de Deus, a segunda festa, o Pentecostes, ou a festa das semanas, celebrava a bênção de Deus, que tinha permitido então fazer a colheita dos cereais. Como sabemos, os cereais sempre foram a base da alimentação e prolonga-se até bem perto de nós, na história dos homens. Eu disse 3, portanto falta uma festa. A terceira festa, que era a festa a festa dos tabernáculos. E o que era a festa dos tabernáculos a partir do versículo 13? Portanto, se a festa da Páscoa era durante um mês, a festa das semanas tinha a ver então com as 7 semanas, a terceira festa, os tabernáculos, durava 7 dias. E o que é que era? Era um momento, eram 7 dias em que o povo vivia em tendas e celebrava o final de toda a época agrícola. Dizem os entendidos, como sabem, aqueles que me conhecem, sabem que eu, em relação aos meus conhecimentos de agricultura, é muito aquilo que leio. Portanto, mas dizem os entendidos, e vou transmitir então o conhecimento dos entendidos, que era quando tudo já tinha sido concluído, e nas notas que eu recolhi, incluindo figos, azeitonas e uvas. Portanto, tudo, ou seja, no final do ano agrícola, durante 7 dias, o povo ficava a viver em tendas para de alguma maneira, não se esquecerem do que tinha sido a sua vida até possuírem a terra prometida, e, portanto, durante 7 dias celebravam a festa dos tabernáculos. Mas todas estas, hoje está a ser difícil dizer tabernáculos, todas estas festas eram alegria, eram júbilo, um júbilo, se quisermos, santo, ou seja, apontando para Deus. Primeiro, como vimos, o livramento, depois a colheita dos cereais e, finalmente, tudo aquilo, podemos aqui englobar nos figos, nas azeitonas, nas uvas, é simbólico, é tudo aquilo que nós temos. Ou seja, de que maneira é que nós hoje, obviamente, nós não somos judeus, não estamos debaixo da lei do Velho Testamento, estamos na época da graça, estamos na época da Igreja, mas de que forma é que estas festividades nos ajudam a pensarmos na nossa relação com Deus? Qual é a festa que nós fazemos para mostrarmos, que Deus nos livrou, que passou por cima de nós em relação a não nos condenar? Depois, qual é a festa que nós temos que simbolize de alguma maneira aquilo que Deus nos dá ao nível da alimentação? E, finalmente, qual é a festa que nós fazemos que permita reconhecer que tudo o que nós temos vem de Deus? Não estou, obviamente, a falar de festas necessariamente físicas, mas de que maneira é que Deuteronômio capítulo 16 nos orienta em relação ao júbilo que devemos ter em relação a tudo o que Deus nos dá. E depois então entramos num outro capítulo destas orientações de Moisés, que está entre os capítulos 17, 18 e 19, e que tem a ver com a liderança. Todas as indicações, e portanto o capítulo 18, como vamos referir, especificamente está aqui englobado. Todas as orientações em relação à liderança, incluindo juízes, futuros reis, o que é que se espera
do líder, como vamos considerar o capítulo 18 um bocadinho mais à frente, eu vou dar aqui um salto e vamos para o capítulo 20, para terminar este aspecto. No capítulo 20, Moisés ensinou como o povo se devia conduzir numa batalha, mas considerando e confiando que a vitória seria dada por Deus. É um capítulo interessante, talvez mais tarde possamos voltar a este capítulo, mas algumas das Bíblias de estudo e outras têm um subtítulo que é acerca da guerra. Portanto, dá algumas orientações em relação a este flagelo humano que é a guerra e quais são algumas das orientações que ainda hoje são válidas para nós enquanto filhos de Deus. Finalmente, então, entre os capítulos 21 e 26, leis que permitissem o governo em sociedade. É muito interessante que, de uma forma muito moderna para a época, os capítulos 21 a 26 fornecem indicações acerca de relações interpessoais, fornecem indicações acerca de relacionamentos, acerca dos direitos do primogênito, do dízimo, das bênçãos relativas à aliança. Ou seja, mais uma vez, é possível verificar nestes capítulos a suprema preocupação de Moisés em fornecer todos como diríamos hoje, todos os inputs, fornecer todos os dados, colocar todas as fichas para que não houvesse problemas futuros. Claro que Moisés sabia muito bem que os problemas iriam surgir, mas também por causa disso, este conjunto de orientações não só refere qual seria a valia se não fossem necessárias. Ou seja, por um lado, Moisés fornece indicações acerca de como o povo se deve comportar entre si, com os outros, com Deus, e depois, evidentemente, promove um conjunto de regras para que o exercício da justiça, no caso de não haver esse cumprimento, o exercício da justiça não só ser válido, ou seja, efetivamente ser justiça, mas de alguma maneira também que seja pedagógico, que o exercício da justiça ajude a que situações iguais não se repitam. Em última análise, não sendo jurista, obviamente, mas penso que estas grandes ideias ainda hoje são aquelas que norteiam a justiça. Ora, posto isto então, e o capítulo 18, então já estávamos então um bocadinho mais à frente, mas porque estivemos a considerar todo o contexto deste segundo discurso de Moisés, no qual se insere então o capítulo 18 que hoje vamos considerar. No capítulo 18 são dadas instruções a respeito então dos sacerdotes e dos levitas. Ora, vamos começar então por aqui. Imaginemos imaginemos um esquema, mais uma vez, é um esquema, mas de que forma é que este esquema nos pode ajudar a percebermos aquilo que vamos estudar hoje? E eu gostava então que nós pudéssemos ler, antes de mais, os versículos 15, 16 e 17 de Deuteronômio capítulo 18. Então, vamos voltar ao capítulo 18, e eu disse há pouco que o capítulo 18 era então a passagem central da lição de hoje, e portanto vamos começar. Vamos um pouco à frente, para depois voltar um bocadinho atrás na análise do capítulo 18. Versículo 15. Então, Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim. A ele ouvirás, segundo tudo o que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, quando reunido o povo. Não ouvirei mais a voz do Senhor, meu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Então o Senhor me disse, falaram bem daquilo que disseram. Vamos então a esta questão, e eu há pouco disse que o capítulo 18 aponta para uma dimensão tripla.
no que diz respeito à forma como entendemos a revelação, a palavra, se quisermos, a vontade de Deus para cada um de nós. E esta dimensão tripla, então, obriga-nos a pensar da seguinte forma. Em primeiro lugar, o respeito de quem transmite esta revelação. O respeito de quem transmite a palavra de Deus. Em segundo lugar, numa segunda dimensão, o respeito de quem ouve esta palavra, esta revelação de Deus. E numa terceira dimensão, uma terceira linha, o respeito de quem cumpre. Ora, se repararmos, há aqui três dimensões que confluem, mas que de alguma maneira podemos considerar de per si. E para nós percebermos bem o que estamos a estudar, o versículo 15 fala de um profeta. Ora, vale a pena então perceber o contexto. O versículo 1 diz, e então vamos ler Deuteronômio capítulo 18 e versículo 1, diz assim: os sacerdotes levitas e toda a tribo de Levi não terão parte na herança em Israel. Das ofertas queimadas ao Senhor e daquilo que lhes é devido comerão, pelo que não terão herança no meio de seus irmãos. O Senhor é a sua herança, como lhes tem dito. Ora, uma leitura mais superficial destes dois versículos, e nós sabemos bem o que é que isto significa, aqueles que estudam a palavra de Deus há mais tempo, sabemos que, a certa altura, a terra foi dividida pelas 12 tribos. Mas também sabemos que uma das tribos não recebeu terra. Ora, numa primeira análise, diríamos, pronto, é sobre isto que Moisés está a falar. E é verdade. O não terão herança significa que Deus determinou, não só no Velho Testamento, mas também no Novo Testamento, que a situação ideal seria que aqueles que receberam a chamada para cuidar das coisas de Deus, para transmitir a palavra de Deus, não deverão preocupar-se ou enredar-se ou envolverem-se com aquilo que o apóstolo Paulo no Novo Testamento chamou os negócios desta vida. Ora, isto é bíblico, esta ideia é bíblica, está em 2 Timóteo, não só em todo o Velho Testamento. Os levitas não receberam herança física, não receberam terra, deviam então ser sustentados, deviam ser acarinhados. Quando nós dizemos sustentados, não significa necessariamente só a questão material, significa suportados, significa auxiliados, amparados, ancorados pelo conjunto das pessoas a quem prestam serviço, retirando daqui qualquer tipo de frieza de linguagem liberal ou do século XXI. Não, a assistência, quer espiritual, quer humana, quer muitas vezes pedagógica, etc., deve ser reconhecida por toda a comunidade. Para quê? Para que a pessoa que está só concentrada nas coisas de Deus não se envolva nos negócios desta vida. Esta é a máxima. 2 Timóteo capítulo 2 e versículo 4. Então vamos ler 2 Timóteo, segunda epístola do apóstolo Paulo ao jovem pastor Timóteo, capítulo 2 e versículo 4. Diz assim: nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquilo que o arregimentou. E depois deu o exemplo do atleta. O atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos seus lucros. E, portanto, o que o apóstolo Paulo estava a dizer é que Timóteo devia dedicar-se exclusivamente ao sacerdócio. Ora, não quero entrar em questões relativas ao facto do pastor ter necessariamente de ser ou não de tempo integral nas igrejas atuais. Não é esse o debate que nós estamos aqui a ter, e certamente cada comunidade saberá
saberá decidir em cada momento a forma como é liderada e como tem ou não capacidade para sustentar integralmente o seu pastor, e de todo não é esse o debate desta lição. A máxima que aqui está em causa é, então, a máxima de que os sacerdotes levitas e toda a tribo não terão parte na herança na terra. Esta era a ideia. Este é o objetivo. Se quisermos, é o chapéu de chuva que deve orientar ainda hoje qualquer comunidade. No entanto, depois desta leitura que é absolutamente bíblica, há aqui uma questão, talvez, que se quisermos olhar com mais atenção, não quer dizer a mesma coisa, não é do que está para trás, é do que vem para a frente. Diz assim: os sacerdotes levitas, tudo bem, e toda a tribo de Levi. Ou seja, há aqui uma clara diferença, há aqui uma clara separação entre os sacerdotes levitas, que eram os ministros do altar que serviam no santuário central, o tal lugar designado por Deus central, que era o ponto central da adoração a Deus, e estes eram os sacerdotes levitas, eram os ministros do altar central, o santuário central, mas depois diz toda a tribo de Levi, que eram os demais membros. Ou seja, o que é que isto quer dizer? E vou repetir para não haver dúvida nenhuma. Todos os sacerdotes eram levitas, no sentido em que todos os sacerdotes eram da tribo de Levi, mas nem todos os levitas eram sacerdotes. Eu repito, todos os sacerdotes eram levitas, mas nem todos os levitas eram sacerdotes. E por isso é que no versículo 1 Moisés diz: os sacerdotes levitas e toda a tribo de Levi. Então, esta ideia que é então recuperada e é de alguma maneira apropriada também ao Novo Testamento, e é por aqui que começamos, é que os sacerdotes não deviam ter participação nos negócios desta vida. Posto isto, há uma outra questão que é importante quando nós abordamos o versículo 15. E estamos então nesta primeira dimensão, que é o respeito, o cuidado de quem transmite a palavra de Deus. Então, numa primeira análise, aquele que transmite a palavra de Deus, em geral, como regra geral, não deve envolver-se com os negócios desta vida, não deve envolver-se com aquilo que é terreno. Deve ser suportado, deve ser acarinhado, deve ser de alguma maneira instituído em todas as suas e em todas as suas necessidades, ser cuidado por aqueles a quem presta o serviço. Esta é a primeira ideia. Se olharmos para o versículo 15, o versículo 15 diz: o Senhor teu Deus te suscitará um profeta. Ora, para percebermos esta questão do profeta, vamos aqui, de alguma maneira, então, olhar para este esquema. Mais uma vez, é um esquema. Mas vamos olhar para este esquema. Moisés tinha sido sempre o porta-voz de Deus. Era como que a ligação direta entre Deus e o povo, e, portanto, sem grande problema, poderíamos imaginar este esquema. Era Moisés que era o porta-voz de Deus, era aquele que agia em nome de Deus, falava em nome de Deus, operava milagres em nome de Deus, em nome do Senhor. E, portanto, podemos, assim, logo à partida, lembrar-nos de 2, 3, 4, 5, 6, 10 circunstâncias em que aquela seta está perfeitamente inserida. Deus como a ligação
desculpem, Moisés como a ligação entre Deus e o seu povo. Também não temos grande problema em colocar uma seta inversa. Ou seja, se é verdade que Deus disse muitas vezes através de Moisés, a ele ouvireis, portanto, se Deus muitas vezes falou e agiu por intermédio de Moisés, também é verdade que o povo muitas vezes intercedeu a Deus através de Moisés. E, portanto, este esquema, de alguma maneira, representa a importância que Moisés tinha nesta ligação, nesta relação entre Deus e o seu povo e o povo e o seu Deus. E, portanto, não há grande problema de análise em considerarmos o versículo 15. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta semelhante a mim. O que em primeira análise, Moisés estava a dizer ao povo é: não se preocupem, aqui eu não sou a peça mais importante. Eu passarei, eu vou morrer como todos morrem. Mas aqui o que é importante é vocês perceberem que Deus sempre estará convosco através do seu profeta. E, portanto, esta ligação que através de mim vos foi proporcionada continuará. E esta é que é a verdadeira lição que podemos tirar deste versículo. No entanto, uma segunda interpretação que podemos tirar desta passagem é que diz assim o versículo 18: suscitar-lhe-eis um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Ou seja, o que Moisés estava a dizer é que o Senhor Deus vai proporcionar-vos esta ligação entre ele e vós, através de outros que, como eu, vão exercer a sua função. E, portanto, não se preocupem com a minha morte. Eu não sou aqui a peça mais importante. A peça mais importante é Deus. E, portanto, Ele arranjará forma, vou usar de propósito esta expressão, Ele configurará uma maneira de que esta ligação nunca esteja posta em causa. Mas também é verdade que vocês devem ter cuidado. O que é que diz os versículos 20, 21 e 22? Eu vou ler. Porém, o profeta que presumir de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não mandei falar, ou o que falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto. Se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Sabe que, quando esse profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele se não cumprir, nem suceder como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse, com soberba, e falou o tal profeta: não tenhas temor dele. Ou seja, primeiro, eu não sou o mais importante. O mais importante é Deus. Segundo, o Senhor Deus vai continuar a falar através de outros profetas em seu nome. Terceiro, também é verdade que outros profetas surgirão a dizer que falam em nome dele. Não os ouvireis. Porquê? Porque não se cumprirá aquilo que eles estão a dizer. Então, este é o pano de fundo para considerarmos o que vem a seguir. Vamos novamente ao versículo 15. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti. Para percebermos o contexto em que Moisés estava a falar, valerá a pena voltarmos um bocadinho atrás. E a partir não vamos voltar atrás no livro de Deuteronômio, até porque a hora já vai um pouco avançada, mas eu vou terminar dentro do tempo mais ou menos normal. Versículo 9. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Muitas coisas teríamos a dizer em relação a isto. Mas para percebermos o valor
Então ainda estamos na primeira linha. O cuidado que devemos ter em relação a quem transmite a mensagem de Deus. Se nós pudermos, de uma forma também bastante esquemática, mas se pudermos olhar para os versículos 9 a 14, e portanto quem tem as Bíblias abertas, quem está no livro de Deuteronômio, capítulo 18, nos versículos 9 a 14, nós temos um portfólio, temos um cardápio de pessoas que se propunham, através das suas práticas, atingir o conhecimento da divindade. E em relação aos cananeus, eu já tenho isto em bloco para não demorarmos muito tempo, mas entre os versículos 9 e 14, com um ou outro nome diferente, tendo em conta as várias traduções, mas se na tradução que estão a seguir nós tiver necessariamente aqueles nomes, terá sinónimos. Há algumas traduções, por exemplo, que falam em necromantes, mas uma boa parte das traduções para o português tem este cardápio, tem este menu de pessoas que se dedicavam a estas práticas. São os adivinhos, são os prognosticadores, os agoureiros, os feiticeiros, os encantadores, os sacrificadores. Muitos destes estão relacionados com uma prática que havia em algumas civilizações, em alguns povos desta época, que adoravam quase todos um Deus que muitas vezes tinha um som, o seu nome era mais ou menos Moloch ou Molec, que era um Deus muitas vezes representado através de uma estátua, através de uma figura enorme, gigantesca, que era representada com os braços estendidos e oca, para que no seu interior fossem acendidas lareiras. E este Deus Moloch era o Deus ao qual se sacrificavam inclusivamente crianças que eram colocadas vivas nos braços incandescentes desta estátua horrível e horrenda. E portanto, muitas destas práticas estão relacionadas com o Deus Moloch. E estes eram as práticas que havia entre os cananeus, que estão referidas entre os versículos 9 a 14 do capítulo 18 de Deuteronômio. E Moisés diz, então no versículo 9, não faças, é abominação, diz o versículo 9. Vejam o versículo 10, não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou filha. E depois nem adivinhador, nem prognosticador, encantador, necromante, etc. Portanto, não se dediquem a estas práticas. Deuteronômio capítulo 18, versículos 9 a 14. É no seguimento então deste conjunto de práticas abomináveis a Deus que Moisés diz, mas, então aí já percebemos talvez melhor o versículo 15. Diz, não faças isto, versículo 14, Deus não permitiu tal coisa, e depois o versículo 15 diz, mas, não diz o mas infere-se, o Senhor teu Deus te suscitará um profeta. Ora, antes de mais, esta questão do um profeta. Claro que um profeta significaria necessariamente ao longo dos anos vários profetas. E, portanto, no sentido em que é de Deus. No sentido que fala em nome de Deus. O tal respeito que devemos ter a quem transmite a pureza da palavra de Deus. Mas, evidentemente, não podemos deixar de ver aqui também um tipo de Cristo. Ou seja, este profeta seria personificado no verdadeiro profeta final de Deus, o final da revelação de Deus, que é então o Senhor Jesus. E, portanto, este profeta está relacionado numa primeira análise, obviamente, com Moisés. Aliás, se lermos a passagem que está referida ali ao lado, Deuteronômio, já agora
vamos só dar um saltinho, é muito rápido, mas vamos dar um saltinho ao final do livro de Deuteronômio. Provavelmente, pois claro, esta passagem, estas últimas linhas não foram escritas por Moisés, muito provavelmente terão sido escritas por Josué, porque fala então da morte do próprio Moisés, mas diz, versículo 10, nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face. Então, este profeta do versículo 15, vamos então de novo a Deuteronômio capítulo 18 e versículo 15, tem a ver necessariamente com um profeta como eu. Aliás, o próprio Moisés disse, o Senhor Jesus suscitará um profeta como ele, ouçam-no. Claro que sim. No entanto, nós não podemos separar e não podemos deixar de ligar este profeta que está prometido por Deus a Moisés, não podemos separá-lo da personificação do profeta final, que foi o Senhor Jesus. E por isso vamos voltar ao Novo Testamento, vamos ao livro de Atos, normalmente conhecido como Atos dos Apóstolos, mais corretamente Atos do Espírito Santo, versículos 22 e 23. Este é um discurso de Pedro, do apóstolo Pedro no templo, mais uma vez a ligação então a Moisés, e diz assim, disse na verdade Moisés, o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda a alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meio do povo. E depois diz o versículo 26, tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Ora, é evidente que Pedro, o apóstolo Pedro, está a fazer a ligação entre o profeta Moisés e o Senhor Jesus. Muitos estudos já foram feitos. Aquilo que vou reproduzir é apenas e quase telegraficamente, porque já não temos tempo, mas ficará a apresentação para considerarem, ou se quiserem, quem está a tirar notas pode fazê-lo. Muitos estudos já foram feitos deste claro apontar de Moisés para o Senhor Jesus. Aliás, há muitas similitudes que podemos encontrar fisicamente entre Moisés e Jesus. Logo à partida foram poupados da morte à nascença. Sabemos como Moisés foi poupado vivendo na casa do próprio faraó, de uma forma obviamente não percebida pela família do faraó, foi educado sendo judeu sem que a família do faraó soubesse. Também há uma ligação clara entre o Egito e Jesus. Quando o rei Herodes mandou matar os meninos, José e Maria fugiram com Jesus para o Egito. Portanto, vejam esta ligação entre Jesus e Moisés, ou entre Moisés e Jesus, se quisermos, se calhar é melhor. Não temos tempo para ler estas passagens, mas Números capítulo 27, versículo 17 e Mateus capítulo 9 e versículo 36 mostram que quer Moisés, quer Jesus tinham compaixão pelo seu povo. Nutriam, mostravam essa compaixão perante os outros e perante Deus em relação ao seu povo. Intercediam, portanto, pelo povo. Deuteronômio capítulo 9 e versículo 18, Hebreus capítulo 7 e versículo 25. Falavam diretamente com Deus. É também uma característica muito comum a Moisés e a Jesus. E transmitiam ao povo a verdadeira mensagem de Deus. Números capítulo 11, versículo 18, João capítulo 12, versículos 49 e 50. E, portanto, chegados aqui, pensaremos, claro que Moisés aponta para Jesus, falta o resto. Evidentemente, Moisés foi mediador também numa aliança com o Senhor Jesus, como Jesus, mediadores numa aliança de Deus com o seu povo. A aliança é, portanto, um contrato, é algo que Deus dá ao seu povo através de um homem, e, portanto,
aquilo que foi feito temporariamente com Moisés e com outros homens do Velho Testamento foi cumprido finalmente e definitivamente, e é disso que fala o livro de Hebreus, foi cumprido com o Senhor Jesus, mas faltará então o essencial. Evidentemente, Moisés é apenas um tipo de Jesus, é um tipo de Cristo. Claro que Moisés era homem, e Moisés errou, e Moisés matou, e Moisés escondeu, e Moisés foi por vezes jactancioso, teve às vezes falta de humildade, outras vezes teve falta de fé, outras vezes foi desobediente. Portanto, Moisés era um homem como qualquer um de nós. A grande diferença é que o Senhor Jesus era Deus. E Lucas capítulo 19, versículo 10, mostra finalmente, em relação a este pormenor, como apesar de todos nós sermos indignos, o nosso pecado impede-nos de nos aproximarmos de Deus por nós mesmos. Então, é por isso que se entende Lucas capítulo 19 e versículo 10. E eu gostava então, estamos quase a terminar, os tais 10 minutinhos, Lucas capítulo 19 e versículo 10. Lucas capítulo 19 e versículo 10, que diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido, ou o que se havia perdido. Ora, isto Moisés não conseguia fazer. Moisés era um homem, era um profeta de Deus, mas era um homem. O que o Senhor Jesus fez como profeta de Deus é que ele é o próprio Deus. E, portanto, como é o próprio Deus, fez aquilo que nós não conseguimos fazer, nem Moisés, nem nenhum de nós consegue fazer por si próprio. Vamos ler Isaías capítulo 64 e versículo 4. Vamos voltar agora ao Velho Testamento, profeta Isaías capítulo 64, alguns segundos para todos termos as Bíblias abertas. Isaías capítulo 64 e versículo 4 diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus, além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Então, embora Moisés tivesse muitas semelhanças em relação ao Senhor Jesus, ele apontava para o Messias, ele apontava para o profeta. E, portanto, como nós, por nós mesmos, não o conseguíamos fazer, o Senhor Jesus, sendo Deus, veio a este mundo para fazer por nós aquilo que nós não conseguíamos fazer sozinhos, ou seja, voltar a dar-nos uma relação direta com o nosso Deus. Vamos avançar. Profeta. Quando pensamos em profeta, estamos naquela primeira dimensão, que é a dimensão do cuidado que o profeta deve ter, aquele que transmite a palavra de Deus deve ter em relação à palavra que transmite. Vamos voltar a Deuteronômio capítulo 18. Deuteronômio capítulo 18, versículos 18 e 19. Diz assim: suscitar-lhe-eis um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Confesso que encontrei alguns aspectos muito interessantes no que diz respeito àquilo que deve ser o respeito, no que diz respeito àquilo que deve ser o respeito. Peço desculpa pelo eventual pleonasmo, mas a ideia é a seguinte. Estão aqui 4 características que um profeta deve ter. Claro que estamos como pano de fundo, temos a questão de Moisés e temos o Velho Testamento e temos a relação de Deus com o seu povo. Mas pensemos hoje. Sabemos que o profeta do Novo Testamento já não é aquele que acrescenta alguma coisa nova. Daqui a pouco já vamos ver este pormenor, que é muito importante e que nos deve suscitar bastante interesse. Ou seja, estamos numa primeira dimensão, que é o respeito que aqueles que transmitem a palavra do Senhor Deus devem ter pela palavra, mas vamos avançar já para as segunda e terceiras, embora de forma ainda um pouco subliminar. Vamos também ter respeito pelo que ouvimos. Nós já vimos atrás que havia uma regra, é que o profeta de Deus era aquele em quem se via o cumprimento das coisas que estava a dizer.
Então, se é verdade que aquele que transmite a palavra de Deus deve ter respeito pela própria palavra, também é verdade que aquele que ouve deve saber ouvir. E, portanto, quando nós consideramos aqui a questão do que está em causa em relação ao profeta, devemos perceber que os versículos 18 e 19 nos dão 4 características muito interessantes para percebermos como é que podemos aceitar aquilo que nos é transmitido. A primeira característica é que suscitarei dentre vós um profeta do meio de seus irmãos. Ou seja, o profeta deve ser considerado não só em relação àquilo que diz, mas também àquilo que faz. Devemos ter muito cuidado em aceitar como sendo da parte de Deus uma mensagem que é dita por alguém que não prova que é nosso irmão. Esta é uma questão muito interessante. Quanta confusão existe, ou já existiu, ou virá a existir, exatamente porque um conjunto de pessoas aceita como válida e como sendo da parte de Deus alguma palavra que é dita por alguém que de facto não mostra que é nosso irmão. Então, diz o Velho Testamento, diz a palavra de Deus: suscitarei do meio de vós. Então, vamos ter cuidado com aquilo que ouvimos. E esta é a segunda dimensão. Não só respeito por quem transmite, mas também vamos ter respeito por aquilo que ouvimos. Vamos saber ouvir. Vamos discernir, como diz a palavra de Deus. Em segundo lugar, o que nós aprendemos no versículo 18 é: em cuja boca porei as minhas palavras. Então, aquele que é profeta é aquele que diz as palavras de Deus. Não diz as suas. Não diz para a sua vanglória, não diz para a sua honra, não diz para seu proveito. Quantas palavras nós ouvimos como sendo de Deus que de facto o que fazem é honrar aquele que as transmite. Então, primeira ideia, vamos ouvir daquele que mostra que é nosso irmão, daquele que diz que fala, mas que tem um padrão de conduta que se adequa com aquilo que é de Deus e que transmite as palavras de Deus. Mas reparem, todas as palavras de Deus. Há gente habilidosa. Há quem diga apenas uma parte, talvez para ser mais popular, talvez para eventualmente evitar conflitos, talvez para eventualmente ajustar aquilo que está a dizer, que não deixa de ser verdade, mas que sendo parte de verdade, é sobretudo uma forma de ser simpático para quem eventualmente tem mais poder, para quem eventualmente tem mais dinheiro circunstancialmente. Ora, não é isto que nos diz o versículo 18 de Deuteronômio capítulo 18. Diz em cuja boca porei e lhes falará tudo. Está bem? Então, em primeiro lugar, alguém que mostra que é nosso irmão, esse é profeta. Alguém que diz as palavras de Deus, esse é profeta. Alguém que diz todas as palavras é profeta. Mas atenção, é preciso dizer isto tudo, mas dizer exatamente. Não pode usar palavras suas. Não pode usar figuras que possam estar relacionadas mais com um determinado contexto. Quer seja um contexto social, quer seja um contexto político, quer seja um contexto económico, quer seja um contexto civilizacional. Não. O profeta é um irmão, é portanto alguém que mostra que tem um padrão de conduta correspondente àquilo que está a dizer, é aquele que diz as palavras de Deus, todas, mas exatamente. Ora, sendo assim, podíamos dizer que o profeta que está anunciado aqui e que hoje é aquele que fala as palavras de Deus é aquele que, sobretudo, é fiel. E porquê? Porque Moisés disse: dele ou a ele pedireis contas. Diz o versículo 19: de todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. E, portanto, Deus, vejam a terceira dimensão que eu há pouco estava a dizer. Vamos ter respeito por quem transmite a palavra de Deus, vamos ter respeito pela palavra de Deus que estamos a ouvir, mas vamos ter também respeito pela forma como nós cumprimos. E porquê? Porque o Senhor Deus vai pedir contas. Então, esta questão do profeta personificada no Senhor Jesus é muito importante que nós percebemos que o Senhor Jesus tinha algo que
selava aquilo que ele estava a dizer. E o que é que selava aquilo que estava a dizer? Podemos, por um momento, falar em fidelidade, mas podemos falar também em autoridade. Eu podia dizer aqui, e podíamos ler, a hora já vai avançada e, portanto, não quero prolongar o tempo em que estamos juntos, mas nestas passagens, em quase todas elas, nós encontramos, nestas e outras que podíamos ler, nós consideramos uma questão muito que eu gosto tanto. A multidão maravilhava-se. E é interessante que a multidão maravilhava-se, apesar de muitas vezes o Senhor Jesus dizer algo que implicava uma mudança. Reparem, a mensagem do Senhor Jesus é uma mensagem absolutamente inovadora. É uma mudança de paradigma, como hoje diríamos. Implica mudanças radicais na forma de estar, de viver, de sentir, de pensar, de atuar. Ainda assim, a multidão ficava maravilhada. Claro que houve sempre aqueles que não aceitaram, evidentemente. Mas a multidão, e eram multidões que o seguiam. E ficavam maravilhados. E porquê? Porque o Senhor Jesus falava com autoridade. Então, da mesma forma como o Senhor Jesus falava, provocava este contentamento de espírito, as multidões ficavam maravilhadas. Então, de alguma maneira, nós, enquanto transmissores da palavra, mas também enquanto ouvintes e enquanto, deixem-me usar, eu sei que esta é uma palavra se calhar não correta, mas obedecedores, obedientes, não é? O obedientes é mais correto, mas o obedecedores parece que soa mais estranho, mas implica esta ideia, não é? De este impulso para cumprir. Finalmente, estamos mesmo no final. Versículos 20, 21 e 22. Porém, o profeta que presumir de falar alguma palavra em meu nome, depois diz assim, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto. Se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Obviamente, quando à luz do Novo Testamento nós olhamos para esta passagem, claro que nós não vamos matar quem disser algo contra Deus. Temos aqui uma escala, se quisermos, temos uma escada, temos um processo. Se nós colocarmos na base deste processo Deus, aquilo que Deus é, num segundo patamar, numa segunda escada, num segundo grau, melhor, nós colocarmos a sua mensagem e num terceiro degrau ainda nós considerarmos o grau de cumprimento, entendemos o quão perigoso é não transmitirmos, não sabermos ouvir e também não aplicarmos aquilo que Deus quer que nós façamos. E, portanto, esse profeta morrerá, à luz do Velho Testamento, será substituído por obterás consequência pelo facto de não ouvires e de não cumprires aquilo que Deus quer que tu faças. Quando falamos em profecia do Novo Testamento, não podemos, e finalmente, deixar de considerar os primeiros versículos do livro de Hebreus. Então, vamos para Hebreus, e esta é a última passagem que vamos considerar hoje, Hebreus capítulo 1. Certamente, alguns de nós conhecerão mais ou menos de cor esta passagem. Diz assim, havendo Deus outrora, no passado, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, depois o que diz? Pelos profetas. Portanto, Deus falou através dos profetas. Agora diz, no Novo Testamento, na época que estamos a viver, na época da graça, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então, esta mensagem transmitida aos profetas e depois através do Filho transmitida pelos apóstolos está concluída no livro do Apocalipse. E isto é muito importante. E é por isso, e eu vou terminar, é por isso que nós não aceitamos profecias ou rumores de profecias. Estamos a viver tempos
complicados, em que muitos dizem que é uma revelação de Deus, que é o julgamento de Deus. Apocalipse, capítulo 20, está ali 28, é um erro, por favor corrijam. Apocalipse, capítulo 20, versículos 18, e também está outro erro, 18 a 20, peço desculpa. Apocalipse, capítulo 20, versículos 18 a 20. Aquela referência está errada. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico: se alguém lhes fizer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E, portanto, e versículos 19 e versículo 20. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Nenhum acrescento. O Senhor Jesus disse nem um J nem um til, que eram os pontinhos eram os símbolos mais pequenos do alfabeto judaico. Então, nada se pode acrescentar. A profecia está completa. Logo, se a profecia está completa, a nós deve caber-nos estas três dimensões. Em primeiro, o respeito por transmitir toda a palavra de Deus. Em segundo lugar, o respeito por discernir, por saber ouvir o que é a palavra de Deus. E em terceiro lugar, finalmente, saber como devemos cumprir aquilo que o Senhor Jesus nos diz para cumprirmos. Estamos mesmo no final. Ficará apenas a indicação, uma humilde reflexão para a semana. Como vou ajudar outros a discernir os princípios bíblicos? Vivemos épocas que se prestam a muitas interpretações. Vamos não só nós ter cuidado, mas também ajudar outros a discernir estes princípios bíblicos. Foi um gosto estar de novo convosco. Até para a semana, se Deus quiser. Graça e paz.